É, Eu vou passar pra vocês. olha. Não, mas ele vai gente- participar do projeto É, pra a isso gente mesmo. já coloca ele pra fazer isso, né? Pode começar então? Pessoal, a gente tá aqui mais uma vez. O nosso primeiro episódio do podcast. A gente vai estar fazendo rodadas de entrevistas. E a gente vai estar chamando algumas pessoas para participar aqui com a gente. E hoje a nossa primeira participante, ela é uma egressa do curso de Sistemas de Informação. Hoje ela é empreendedora, né? E tem um projeto aí que ela vai explicar melhorzinho para vocês daqui a pouco. Mas eu vou deixar mais aqui de enrolação. E a nossa participante de hoje é a Maísa. E ela vai estar se apresentando, vai estar falando e a gente vai conduzir a entrevista aqui com ela hoje, tá? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu me chamo Maísa, né? Maísa Pereira para alguns, mais Roberta para outros e para mais íntimos, Maisinha, né? Pois é, gente, estou aqui. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, né? Estou muito, muito feliz em poder participar desse podcast. Como o Rafael já falou, eu sou egressa, né? Me formei em 2019, faz muito tempo. Eu saí da faculdade. Nossa. Eu sou da turma... Antes da pandemia. Graças É. a Deus. Antes da pandemia. Você não estaria egressa hoje. Ou estaria, Não né? estaria. Deu uma Só parada Deus em tudo. sabe, né? Não estaria. Assim, fiquei feliz, né, por ter formado antes da pandemia, porque já pensou a colação de grau? Era o que a gente mais espera é a colação, né? A festa verdade. ali, pegar o canudo, né? Tive essa sorte de colar em 2019. Estamos aí. Então, fala pra gente, Maísa, como que foi assim a sua trajetória na universidade? Como que foi a sua entrada? Como foi as suas expectativas, assim, Nossa, pra assim, gente? Não foi nada glamuroso, né? Todo mundo entra na faculdade, pensa que é uma coisa, igual o filme American Pie, né? Acho que a faculdade daquele jeito não é, já vou avisando que não é. Né? Eu já, assim, vamos dizer que eu entrei com um pezinho na frente dos outros, né? Porque eu tinha feito um curso técnico no Senai, né? Então, eu já tinha uma noção básica ali, né? De programação ali, de banco de dados, então isso facilitou muito, né? Eu lembro no primeiro dia de aula, o pessoal entrou no meu curso, assim, os meus colegas, que hoje não estão mais, nem continuaram, eles acharam que sistemas de informação era para hackear Facebook, Instagram. E o primeiro dia era lógica matemática. Lógica matemática. Isso, primeiro dia de aula. Né? Então, assim, filtrou todo mundo, aquela turma de 40 alunos. Né? E no final do primeiro semestre foi praticamente tudo, né? Só ficou poucos alunos lá. O restante, tudo ficou. Né? Era complicado. Estatística foi muito mais, que era a área de lógica, nem tanto. Né? Era só na minha turma era questão de prestar atenção, não conversar, fazer as perguntas certas. Tinha muita gente fazendo gracinha, né? Pelo menos na minha época, na minha turma. Mas estatística foi feroz. Aí ninguém passou, não. Aí foi quando ele saiu e a gente conseguiu passar na matéria. Felipe, você teve experiência com ele? Não, pelo que vocês passaram aí, eu tive no céu com lógica matemática. Quem me deu aula foi o Humberto e foi super tranquilo. Tanto o conteúdo, tudo mais, a forma de lidar, um professor super tranquilo, sabe, de tudo. Quem me deu foi o Washington. Ele é maravilhoso, aquele professor. Ele é muito bom. Bom, vocês foram sortudos. Não, mas hoje eu falo assim, que quem tá entrando hoje no curso tá tendo muita sorte. Porque da nossa época ali, meu pai amado era... Você entrou em que ano? Eu sou de 2000 e... A minha matrícula é de 2015. /2. Então, Só que eu provavelmente só comecei em 2016 /1. Porque quando eu fui chamado, já tinha tá. 20% do curso feito. E aí eu não poderia entrar. E fizeram um trancamento especial pra mim. E eu comecei em 2016 /1. Se você tivesse começado em 2015 /2, seria a quarta turma a estar ingressando. Porque a primeira foi 2014 /1. Eu se eu fui não em me 2014 /2, se eu não me engano. Entrei no segundo semestre. Então, Caramba, o curso é bem recente, né? Aham. Se você for olhar por um lado, assim. Ainda, o Adriel ainda estava aqui ainda, não tinha se formado. Acho que o pessoal da primeira turma, né, de sistema estava aqui ainda. Né, eu conheci, foi legal. Conheci alguns através do Senai, inclusive, né? Fizeram aquele Flissol lá no shopping, que juntou o Senai com a instalação UFMT. de software livre. Isso, já participei também. Então, já meio que já conheci o ambiente antes de entrar, né?
Aí depois que a gente entra, aí acaba um pouco aquela expectativa, né? Porque quando eu entrei na UF, uma semana depois eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativo, uma empresa do agro, né, aqui perto. E assim, era o dia inteiro trabalhando, né? O horário de almoço era para fazer as atividades de algoritmo 1, né? Tinha que fazer, eu lembro que era a Tati, era a minha professora. A gente ficava até 11 horas da noite, das 7 às 11 ali, direto. Eu lembro até hoje ela falando de batata, descasca uma batata, para ensinar, né, de forma simples o algoritmo, como que funciona os laços de repetição. A gente morrendo de fome lá, ela falando, descasca a batata, descasca outra batata, né. Então, eu vinha para cá, para UF, assim, em questão de... Eu vejo, assim, que muitos alunos participam muito de projeto, né. Eu tive a oportunidade de participar como voluntária de iniciação científica com a Soraya no 2º semestre, né, com o projeto. Como meu TCC lá do Senai foi voltado para acessibilidade para pessoa com deficiência visual, eu falei, eu vou entrar no da Soraya, que eu já tenho um certo conhecimento, né. Aí o dela foi para pessoa surda, né, o projeto dela. Só que assim, eu não fiquei muito tempo, acho que eu fiquei mais de 6 meses, por quê? Porque era trabalho, eram as atividades da universidade, né? A gente tem que praticar. E também o projeto. Chegou um momento que eu não estava conseguindo entregar nada. Aí eu falei assim, eu estou me enganando a Soraya também, né? Então eu vou deixar a oportunidade para outra aluna. Nossa, foi uma dor no coração quando eu falei com ela, sabe? Assim, eu falei, Soraya, infelizmente eu vou ter que optar pelo trabalho, né? Porque eu precisava muito naquela época, ainda não tinha, meus pais ainda não tinham tantas condições de me sustentar, vamos dizer assim. Acho que a maioria, não sei se é a realidade hoje, né, dos alunos que trabalham, né? Tem que trabalhar, entre escolher, né, ir para alguns congressos, que foi... Eu até coloquei aqui para falar que um dos arrependimentos de não ter feito na universidade foi ter participado de congresso, né? Eu só participei de um porque conciliou junto com a empresa, que foi o Campus Party. Campus Party. De 10 anos. Que aí a empresa pagou tudo pra mim. A de 10 anos foi em que ano? Foi 2018? 17. 2017, né? Foi a última vez também. Porque como eu entrei como auxiliar administrativo. Um ano depois eu fiquei como analista de TI, mesmo não formada. Eles me colocaram como analista de TI porque tinha o RP, eles estavam implantando um novo sistema, né? E engraçado é que casou certinho com as matérias, contabilidade. Eu estava no 2º semestre implantando módulo de contabilidade e aprendendo aqui na faculdade, né? Eu lembro, acho que é Ramon o nome do professor, Maltão, de contabilidade. Eu ficava enchendo o saco dele até entender o que é crédito e débito, né? Que é muito confuso ainda na minha cabeça, né? Então, eu ficava enchendo o saco dele até entender, que me auxiliou muito, né? Uma parte boa foi essa, né? De conseguir conciliar as matérias da faculdade com colocar em prática no serviço, né? E um dos arrependimentos que eu tenho foi não ter participado, né? De congresso, de palestra. Queria ter muito, assim, aproveitado mais. E quem está na universidade hoje, ou quem está ingressando, se tiver a oportunidade, a gente vai, porque é uma experiência única. Lá você tem networking, várias pessoas, e vários empresários, eles rondam esses eventos, né? A gente olha assim, uma pessoa, não dá nada, né? Mas é um empresário ali procurando uma pessoa para trabalhar na empresa dele. É uma oportunidade que você pode estar esperando, tá ali. É verdade, a parte dos eventos é a melhor parte. É. Eu fui em 2, eu fui na CSBC, de 2018, e fui na Campus Party 2019. E foi, assim, maravilhoso, assim. A CSBC, a nossa foi em Natal. Então, pensa bem, a gente foi de ônibus. Foram 3 dias dentro de um ônibus, porque era 66 horas de viagem. Então, assim, 3 dias dentro de um ônibus, com um monte de estudante de SI. Foi, assim, a maior loucura. Fora que, tipo assim, pra tomar banho, pra ir no banheiro, eu só consegui tomar banho, acho que no 3º dia. Porque a maioria dos lugares que a gente parava pra ver alguma coisa, que tinha banheiro, eles cobravam. Eles cobravam, tipo, 5, 10 reais pra você tomar um banho. E aí a gente acabava não aceitando, assim. Mas, tirando isso, assim, os eventos são maravilhosos, tudo perfeito, assim. Mas, enfim, e aí, me conta uma coisa, como que foi, assim, mais pro final, assim, tipo a parte, assim... TCC, estágio. Porque a gente acha que entrar na faculdade é difícil. Mas, na verdade, o difícil mesmo é sair. Difícil de manter também, né? Exatamente. Eu tinha essa ideia, né? Todo mundo, federal e tal. Era aquela competiçãozinha besta no ensino médio de federal e particular. Assim, é fácil entrar, realmente, na universidade. Só colocando seu nome na lista de espera, uma hora vai ser chamado,
né? Você acompanhando, que foi o que aconteceu, eu não entrei de primeira, né? Eu também fui de assim, lista viu? de espera e é fácil entrar, né? Uma hora você entra, mas para sair, igual ele falou, para manter é o difícil, né? Porque tem muito aqui a mentalidade. Porque tem hora que dá vontade de jogar tudo para cima, eu não preciso mais disso, né? Mas você vai lá e cata os papéis e não, vamos lá, eu pelo menos preciso ter algum ensino superior aqui, né? Porque, querendo ou não, qualquer momento que lá no mercado de trabalho ele fala, por mais que você tenha conhecimento, cadê? Onde que comprova que você tem, né? Já vi, por exemplo, colegas meus que perderam vaga por conta disso, né? Não tem o que comprovar, né? Eu não sei, provavelmente hoje está bem mais flexível, né? Mas antigamente, antes da pandemia, não tá não. Tá, não. Eu tô fazendo umas entrevistas aí pra área de TI, eles todos falam a mesma coisa. Que é experiência, que isso, que aquilo. A gente fala experiência da faculdade e, tipo, eles não... E pra você trabalhar, precisa ter... assim, não faz sentido. O que dá uma mãozinha é o LinkedIn, né? Que dá uma mãozinha, mas você tem que ter comprovado, anexado também tudo que você faz. Exatamente. Então, querendo ou não, é muito importante o que você falou. Se manter para ter aquela experiência. A questão de você ter na época, não por opção, mas ter o trabalho como experiência também. É uma coisa muito boa. Você acha que nessa etapa, porque eu conheço casos de pessoas que estão em projetos da faculdade, mas às vezes como o projeto paga pouco, a pessoa está pretendendo sair do projeto, que é uma coisa muito importante, para tentar um emprego fora, né? Privado, que às vezes paga melhor, mas não tem aquela quantidade de informação e experiência que é muito boa dentro da instituição. Sim. No geral, como que você lidou com essa situação na época? Tipo, você focou mais na área particular, no trabalho mesmo, ou procurava mais projetos? Você falou que abriu mão de um projeto, né, com a Soraya. Isso, justamente porque eu trabalhava. Porque eu estava como eu trabalhava, quando eu entrei nesse projeto, então eu não podia receber bolsa. Então eu fui VIC, né? Aí, como lá no trabalho apertou, e junto com as atividades da faculdade, isso era o quê? Segundo, terceiro semestre, quando o pau tora mesmo de atividade, de prova, de matérias, né? Ali que começa a peneirar os alunos do curso mesmo. Então, realmente, tive que abrir mão, né? Mas, assim, por exemplo, eu não consegui oportunidade agora e tal. Faz projeto. Por quê? Porque uma das coisas, igual a Rafa falou, precisa de experiência. Eu tô na faculdade, qual que é a minha experiência? O projeto. Você sabendo apresentar, vender ali o seu projeto, eu falei, não, eu tenho experiência com projeto, trabalhei na universidade, cara, engrandece aquilo. É como que você vende pra pessoa que está te contratando ali, entendeu? Igual, na época que eu trabalhava, que hoje eu não trabalho mais CLT, o pessoal fazia, na área de P&D, fazia entrevista, sabe que eles olhavam os projetos do pessoal, os agrônomos, o que eles faziam de projeto. Então, às vezes, o pessoal estava no mestrado, ou não estava finalizando a graduação, pegava o projeto dele, né? Ele falava, não, esse cara é muito bom, olha o que ele fez aqui na universidade, né? Que tem empresas que procuram muitas pessoas que têm essa experiência de pesquisa, né? Aí depende de cada empresa, de cada caso e cada cargo, né? Às vezes, a pessoa tem que ser um pouco mais prática, outra um pouco mais para pesquisa. Uma empresa que por exemplo, que é tudo analógica, né? E quer fazer a transformação digital. Quem fez um projeto parecido ou semelhante dentro da universidade, ela já tem a experiência do que fazer, do que não fazer. Ela fala, olha, eu já fiz isso, a gente rodou lá na universidade, tem estudo de caso, tem artigo publicado, então não tem erro, né? Então, para quem faz os projetos, dá para usar isso a seu favor. A questão é como que você vai apresentar isso. Isso conta muito, né? Às vezes você fica lá com medo, a pessoa quer... Você tem um projeto muito bom, se a pessoa não souber falar, né? E a questão como que fala? Primeira vista? Esqueci a palavra agora. Impressão. Isso, a primeira impressão é a que fica, né? Não tem como você não desver aquilo. Né? Então, ali é uma oportunidade que dá para ser usada. Entendeu? Eu não vou falar que está mais fácil hoje, porém, como eu tenho um pouco mais acesso de história, de saber como estão os calouros que acabaram de entrar, primeiro, segundo semestre ali, eu vejo que boa parte, às vezes, não precisa trabalhar, né? Tem acesso à disponibilidade, às vezes está na faculdade, o dia todo, tudo mais. É uma dica muito importante. Eu mesmo, se eu pudesse, é porque eu trabalho, mas se eu pudesse, eu sou louco para pegar algum projeto da área, né? Eu acho muito importante as pesquisas, né, que tem. E esse pessoal que entra hoje, você deu exemplo também de o pessoal achar que ia entrar para hackear o Facebook, né?
esse tipo de coisa. Mas acontece, não sei hoje, mas na minha época acontecia muito isso. Hoje, até o pessoal, no geral, já entra com foco de uma profissão na área, porque hoje em dia tem bastante, né? Aumentou muito o mercado na nossa área. Nossa, em comparação de 2014 para 2022, antigamente não tinha tanta procura. TI era o quê? Era arrumar impressora, ar-condicionado e malemar... Já no trabalho já perguntaram para mim se eu não arrumava ar-condicionado, gente. É um absurdo. Um absurdo mesmo. Agora, hoje, né, todo mundo fala de tecnologia de transformação, de NFT, de que mais? De LGPD que tá aí. Gente... Internet das coisas também, né? Exatamente. Acessibilidade Mudou muito também. o mercado, né? Mudou. Então, eles entram muito. Então, essa parte que você falou de buscar um projeto, buscar uma coisa dentro da faculdade é muito importante. Eles terem essa noção, sabe? De quem já participou, já passou igual você. Você tá na reta final, praticamente, né? Aí, tipo Já assim... está na reta final. Eu tô na reta final, assim, falta só... Eu tô fazendo uma matéria ainda. E aí vai ficar faltando só o TC. Já tá em andamento também, quase finalizado também. Aí tem o estágio que tô finalizando também. E vai ficar só a CC só também. Mas eu acredito que até final, meio do ano que vem, eu devo estar concluindo já. Vamos ver se eu consigo. Bem na reta final, Uma coisa que eu acho importante, que às vezes o aluno, não sei se é uma baixa autoestima que ele tem, é dele não valorizar o que ele faz dentro da universidade. Então, assim, às vezes participa de um projeto, mas não fala sobre aquilo, às vezes tem vergonha, acha que vai falar alguma coisa errado. Eu vejo muito nos trabalhos, quando chega no trabalho de curso, né, quando chega na parte da escrita que você tem que falar a conclusão, você tem que reforçar que aquilo que você fez é importante. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, mas eu acho que o que eu fiz é pouco. Não é pouco, não. Né? Então, tem que saber valorizar cada passinho que vocês dão dentro da universidade. Né? Às vezes eu vejo isso. Não dá valor. Já me questionaram mesmo. Qual projeto que você fez? Aí eu, cara... Eu tenho um artigo publicado, né? Nossa! Validado pelo CAPES ainda. Nossa! Mas, tipo, eu queria ter... Então. Isso. Eu confundi aqui. Né? Mas, assim, queria ter feito mais. Né? Mas como eu optei pela... Tem professor que não tem artigo publicado com Qualis. Eu tenho um. Então, já pode ser. Lá no... Como que... Lá no currículo. Currículo Lattes? Isso. Tem que até atualizar ele lá. Coloca uma estrelinha lá. Eu nem tenho isso, não sei nem como é que faz. Mas engraçado. E atrelando que você falou de autoestima, né? Quando eu saí, quando eu tava aqui, falei, nossa, eu sei de tudo, né? Quando eu saí, falei, gente, eu não sei de nada. Dá aquela sensação que a gente não sabe de nada, né? E eu lembro uma vez, a gente tava na palestra aqui na UF, eu lembro que acho que até a Laura Capu fez essa pergunta, que ela é também uma ex-aluna daqui. Eu sei qual que é. Ela fez uma pergunta, tava lá, acho que era o mês da mulher, falando das mulheres na universidade, que é raro, né, ter mulheres doutoras aqui dentro da instituição. Eu lembro que ela perguntou, e o que você acha sobre a questão da síndrome da impostora? Né? Naquela época, pouco se falava. Eu conheci aquele termo lá com ela, né? Aí eu falei, gente, como assim síndrome da impostora, né? Quem que vai ter isso, né? Eu tive, quando eu saí, falei, gente, eu não sei de nada. Né? E é uma das coisas que pega muito nós como alunos, nós depois que terminamos o curso, a gente fala, a gente não sabe de nada, né? Por quê? Porque a gente tem mania de se comparar com outras pessoas, com outros profissionais, a gente compara o palco dele com o nosso bastidor, né? E assim, não cai nessa armadilha. Você sabe muito, você só não tem a noção da capacidade que você tem, né? Na época, realmente eu não tinha a noção da capacidade que eu tenho hoje, vamos dizer assim, né? Então, me pegou muito essa parte depois que eu saí da universidade. Sabe, aquele vazio? O que eu vou fazer agora? Sabe? O que eu tenho que fazer agora? Então, dei pausa. Às vezes a gente sai meio perdido, né? Porque, querendo ou não, é muita coisa. Aí, empregar o conhecimento em certa área, às vezes, realmente é bem complicado. Eu já estava trabalhando na área, né? Eu estava, acho que com uns 4, 5 anos na empresa, né? Quando eu entrei lá também. E mesmo trabalhando na área... Eu me senti perdida depois que eu terminei a faculdade, né? Porque assim, cara, o que eu vou fazer agora? Tipo, sendo mesmo que eu não trabalho, o que eu vou fazer? Que área? Tipo assim, o que eu vou seguir, né? Porque sistemas de informação, se você abrir o leque, é infinidade de opções que você pode escolher. Você pode escolher a área de infraestrutura, análise de dados, né?
UX, experiência do usuário, acessibilidade, tudo ali. E eu falei, gente, eu foquei em tanta coisa, eu acabei não focando em nada, né? Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Todo mundo lá indo pra infraestrutura, desenvolvedor web e tal, e a Maísa no mesmo lugar. Então, quem tá agora no curso, se você tiver uma matéria que você gosta mais, investe um tempinho a mais naquela matéria, vai aprofundar, conhecer, porque quando você sair da universidade, você já tem uma noção do que você quer seguir, não vai ficar muito perdido como eu fiquei. Sabe uma coisa que eu vi no Instagram esse dia que eu achei, e cabe assim, exatamente isso que você falou agora. A menina tá falando assim, sobre a diferença de um mesmo produto em alguns locais diferentes. Então, às vezes, você vai comprar um produto aí num lugar e ele tem um preço. E talvez, sei lá, na rodoviária ele tem outro. E aí, em outra cidade, tem outro. E aí, ela terminou a frase dizendo assim, que às vezes o problema é o lugar onde você está. Às vezes, você tem valor, né? mas você precisa estar no local certo. Entendeu? Então, não é que você não tenha valor, mas você precisa... estar num local certo ali, que pra você ter valor. Pra ser valorizado, né? Às vezes você não tá sendo valorizado naquele local, né? E realmente, é igual o pão de queijo em aeroporto. É ouro. É ouro. E aí aqui na padaria o quê? O que você compra lá no aeroporto? Você compra 1 quilo de pão de queijo na padaria? Praticamente né? isso. É que é outro queijo. Tem um gostinho diferente, gostinho de aeroporto, né? De viagem. Andou de avião, aquele queijo lá. Aí entra a experiência do usuário. Olha, gente, olha que legal, a experiência do usuário é muito importante. E aí, fala pra gente como que veio a questão da sua empresa, né? Pode falar o nome, como começou tudo pra gente. Eu particularmente, assim, eu vejo só pelo Instagram mesmo. Mas, assim, a fundo eu não sei nem muito bem como é que funciona. Engraçado você falar nisso, né? Porque, tipo, a maioria das pessoas não sabe realmente, né? A gente tá passando por a empresa tá passando por uma reestruturação agora. Por mais que ela é nova, ela é um bebê, né? Assim, em ano de abertura, ela tá passando, né, por mudanças, né? Porque realmente não ficou claro. Como que nasceu a Cocriama, né? Que é a empresa que eu tenho hoje... Ela nasceu através de dores e necessidades dos meus clientes, né? Eu deveria ter aberto ela há muito tempo. Só que assim, sabe como você não tá aqui, né? Só tá naquilo ali e não abre? Por que eu falo isso? Muitas pessoas vinham bem assim, por fazer curso de sistema, não sei se acontece isso com vocês. Rafael, faz um aplicativo pra mim. Mara, faz um aplicativo pra mim. Seria mais ou menos assim, sabe? Aí eu falei, ué, gente, mas por quê? Por que você quer aplicativo? Se eu sei fazer aplicativo, não sei. Não sei desenvolver aplicativo, não. Foi uma coisa... Sempre tive interesse, mas nunca fui atrás, sabe? Tem altos livros lá de desenvolvimento de Android lá, mas você sabe parar pra... Eu dei prioridade para outros projetos. Então, eu chegava na pessoa, o que foi, Rafael? Por que você quer um aplicativo? Porque igual tem uma cliente minha, falou pra mim que queria um aplicativo pra receber as vendas dela, que estava acumulado muito no WhatsApp. Eu fui entender, né? O que foi? Ela, tá assim, tá. Eu falei, tá, mas por que acontece isso, né? Eu fui entender o processo dela interno, eu fui a fundo, eu fui na raiz. Aí eu descobri que o problema dela, por mais que a gente desenvolvesse um aplicativo ou comprasse no mercado, não ia resolver o problema dela, ela ia continuar cheia de pedidos. Porque ela não tinha estrutura, não tinha pessoas, não tinha mão de obra, não delegava. Eu falei, olha, fulana, por mais que você pode contratar o aplicativo mais top da galáxia que existe hoje no mercado, só que vai continuar. Ela, por quê? É você sozinho que faz os produtos, você que compra, você que atende. Ainda tem os filhos para cuidar, tem marido, tem casa, tem tudo. Então, como que você vai ter tempo para... Querendo ou não, o aplicativo ele resolve um pouquinho ali. Mas vai ter um momento que você vai ter que abrir ali a conversa, conversar com o cliente, né? Resolver os pepinos do dia a dia, né? Então, foi assim que surgiu a Cocriama, né? E foi um assim, outro, eu falei, cara... dá para transformar isso, né, em dinheiro também, né? E eu pensando eu já tava, 6 anos na empresa, já pensando nisso aí, que eu não tava querendo ficar mais naquele ambiente, eu tava já estressada, né, já começando a ter burnout, entrando para depressão ali dentro. Aí eu peguei, quer saber? Eu vou fazer. Aí em 2020, no meio da pandemia, essa primeira cliente me indicou para um amigo dela, né, cliente e tal. Aí pegou, a gente sentei, conversei com eles. Aí nisso eu pensava meio que com uma consultoria, né? Não muito voltada para, igual hoje eu tô fazendo para dados, análise de dados, né? Com BI e tal. Mas sim na questão tecnológica da pessoa, né? Qual que é a melhor tecnologia para ela, né?
a tecnologia eu vejo que tem que facilitar a nossa vida e não atrapalhar, né? A gente tem que fazer a tecnologia trabalhar para nós. Aí eu fui, e nisso estava um MVP da empresa. Não tinha nome, não tinha logo, não tinha nada. Então eu ia sair no meio de chuva, eu lembro que eu fiquei com medo de não... Eu ia na casa da pessoa, né? Eu lembro que eu fiquei com medo do carro atolar ali no Sagrada Família, que tinha dado um toró muito forte à tarde, saía do serviço, ia para casa do cliente, e o carro querendo derrapar, eu falei, vai assim mesmo, assim, eu peguei o que eu tinha e fui, né, com o conhecimento que eu tinha, peguei e fui prestar essa consultoria, né. Aí depois foi crescendo, foi indicando, eu falei, quer saber, eu acho que é isso que eu quero, né. E nisso eu estava pensando... abrir a Cocriama mesmo, sair de serviço, 3, 4 anos, né? Só que por conta isso 2020, já pensando para 2024, 25, abrir, né? Sair da empresa e abrir. Vou estruturar, sabe aquele tal melhor momento? Uma hora vai estar pronto, tal do perfeito, que nunca existe. Eu tava nesse momento aí, vou esperar quando ficar tudo pronto, né? Abrir. Achando que assim, né? Abrir, gente, tô aberta, pode vir, né? E daí, o que aconteceu? Eu tive burnout em 2021. Começou assim... bastante tempo, começou em 2017, junto com as coisas da FMT, muita coisa, né, os projetos pessoais que eu fazia, a empresa, só foi aguardando, né, a pessoa não procurou ajuda, foi guardando, e as coisas acontecendo, e eu não gostando, e só guardando ali dentro de mim. Em 2021 estourou, foi quando eu tive burnout, estava em depressão já, eu acordava chorando, dormia chorando, como nós estávamos em home office, eu arranjei o cantinho lá do meu quarto lá como o escritório, né? Eu detestava aquele lugar. Não aguentava olhar para aquele canto. Chegou uma hora que eu falei assim pro meu gestor. Liguei para ele via chamar de vídeo, que ele tava lá em São Paulo. Eu falei, eu não aguento mais, eu quero ir embora. Sabe? Aí nisso já tava com ajuda psicológica, né? Já tava tendo acompanhamento. E assim, conversando com a minha rede de apoio... com a minha família, com meu namorado, com minhas amigas, eu falei assim, todo mundo falava, Maísa, você tá péssima, você tem que cuidar da sua saúde mental. Aí eu peguei e saí em julho do ano passado, né? E nisso a Cocriama, eu falei, não, eu vou me segurar na Cocriama, né? Vou fazer ela rodar, porque até então eu estava desempregada, né? Então ali, eu tive que girar dinheiro ali para me sustentar. Por mais que hoje eu moro ainda com os meus pais e tudo, eles me ajudam, eu tinha que ter o meu sustento, né? Uma hora eu tenho que sair da casa deles, né? E daí, assim, aí eu fiquei, aí aconteceu muitas coisas, né? Eu comecei com o Instagram, tava super animada, aí teve altos e baixos e tal. Aí esse ano, 2022, recebi uma proposta, né, do cliente lá de Primavera do Leste, tendo um problemão, eu falei, cara, é minha hora, né? Fechei assim, um negócio assim que eu fiquei besta. Eu nunca imaginaria fechar num valor assim tão alto assim nessa consultoria. Aí eu falei, eu vou ter que abrir CNPJ, né? Porque a empresa vai querer nota fiscal e abrir. Fica a cara e com a coragem. Mas tem aquele sentimento, será que eu consigo? Será que não? Né? Aí porque uma das minhas áreas que eu gosto é a análise de dados, né? Então eles têm os dados, né? Só que não consegui extrair as informações do ERP deles, né? Tinha lá, mas sim, eles não sabiam quanto que tinha de perda, de churn, de novos clientes, não sabe de nada. Aí eu fui lá e apresentei, falei, vocês têm isso aqui? Nossa, a gente não sabia, né? Então, eu fui indo. Aí, nisso, juntou outros clientes. Aí, a minha primeira cliente, a gente conseguiu transformar a empresa dela de artesanato em franquia, né? Então, já tem várias franqueadas aí. Nossa, eu fico muito feliz quando dá certo, assim, sabe? Não só por conta da Cocriama, porque, assim, só o fato de eu ajudar a pessoa falar assim, nossa, me ajudou muito, nossa, eu não sabia de brilhar os olhos dela, isso me encanta muito. A pessoa ganha outra perspectiva, né, do negócio dela, que, exatamente. Querendo ou não, todo mundo investe a alma no próprio serviço, né? Essa questão que você falou é extremamente interessante. Muita gente tem medo de iniciar, porque a pessoa acha que tem que iniciar da forma que você falou, vou abrir, tá com as portas abertas, isso, tudo detalhe, tudo certinho, tudo arrumado. E, na verdade, não é como na vida, é um processo de crescimento aos poucos, a gente sempre está melhorando, a gente começa com o cerne, né, de toda a empresa, que é a ideia, que eu entrei já no site seu várias vezes, tem vários elogios de vários empresários lá que eu estava olhando, e é uma coisa maravilhosa, a solução dos problemas, né, que, querendo ou não, o empresário brasileiro, ele não tem tanta preparação.
não tem aquele curso, né, de, olha, você estudou para ser empresário. A maioria começa com a cara e com a coragem, às vezes por precisão, por um sonho. Exatamente. E essa questão, às vezes a pessoa se vê num beco sem saída, por não ter algumas formações, né? Essa empresa provavelmente, igual você falou, foi um negócio muito bom. A empresa devia ser até grande, porém eles não tinham um certo nível de, né, de instrução para saber lidar com as coisas que eles estavam fazendo. Isso é maravilhoso, no meu ponto de vista, é muito bom mesmo. A questão da sua empresa, sabe resolver vários problemas, independente do tamanho da empresa que você está ajudando, é uma realização muito boa, né? É igual você falou. Eu acho assim que dentro de qualquer situação que você esteja, mas falando assim, dentro da universidade, é isso que você tem que aprender. Aí é algo que eu nunca fiz, mas eles esperam, eles acreditam que eu faça, eu vou aprender isso, vou conseguir mostrar o serviço, né? Exatamente. Então, tem que ter essa coragem. Esse exemplo do que a Maísa falou, assim, da experiência dela, eu vejo isso, assim, em muitos lugares, em várias situações. E uma das que eu mais vejo é nas eleições, porque eu sou técnico de urna de transmissão. Então, eu que faço toda Apuração. assim, a gente recebe as urnas, né? A gente faz toda a parte ali de validação, de teste. Esqueci uma palavra agora, me fugiu. Tipo perícia, assim. Auditoria, exatamente, auditoria. E faço a parte da transmissão. E eu atuo no dia da votação, resolvendo problemas técnicos e tal, isso e aquilo. E só que o que eu mais percebo, tipo, no dia das eleições, de problema, tipo assim, não é problemas técnicos, são problemas tipo de usuário. Então, eu lembro de um caso que teve na escola que eu tava, que teve uma senhora que ela foi votar e ela não prestou tipo assim, geralmente as pessoas de maior idade, elas têm mania de levar uma cópia, uma colinha, e elas acham que a urna vai seguir aquela sequência que ela tá ali na mão. E ela vai digitando. E aí chega num determinado... uma opção que, tipo, tem só 2 números para você apertar. E ela tá ali, na ordem dela, ela tem que digitar 3 ou 4. E ela vai digitando e não consegue, né? Não dá certo. E aí ela pegou e ficou nervosa, ela pegou e jogou a urna no chão. A urna Ela jogou a urna no chão. E aí, tipo assim, a gente tinha uma urna de contingência, né? Então a sorte foi essa. Mas, assim, o que eu vejo hoje, assim, em vários lugares, em vários campos que tem alguma coisa de tecnologia aplicada, o problema, né? Assim, a gente tem um problema de usuário. E aí é quando entra aquela questão, assim, da gente estudar, principalmente a parte de experiência. Que é a parte que eu mesmo, assim, o meu TCC e o meu estágio é na parte de experiência. Então, assim, eu vejo, assim, o quanto é importante essa parte de experiência de usuário. Mas, enfim. Bom, mas isso. Já aproveitando em relação às eleições, eu participei de uma... Ajudei, né, numa das mesas lá da minha zona eleitoral. E uma coisa assim, eles mudaram a interface, né? Eles mudaram, a urna mudou, né? A gente tá Antes aparecia, ela era fixa, né? Os números, os quadradinhos, para você digitar o número. Agora, o número que é para você digitar fica piscando. Então, tinha pessoas, e é muito claro aquela tela. Você ficou como mesária? Isso. É porque antes, quando você ia fazer o teste de teclado, você tinha que apertar, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora o teste é assim, ele te pisca a tela e você aperta aquela. Aí você vai acabar digitando todas as teclas. Sim. Mas não é na ordem que você quer, é na ordem que ele tá te mostrando. Isso. Só que aí, a tela muito clara. Ela piscando lá numa determinada velocidade. Tinha gente que ficava assim, aqui são 3 números, moça, mas só estou vendo 2. Aí a gente olhava, né, pela aquela outra telinha, né, na mesma, assim, não, tá certinho, pode digitar. Não, mas aqui só tá aparecendo 2. Aí quando eu fui lá votar, aí eu vi, porque piscava muito rápido, a tela muito clara, então assim, quem tem alguma dificuldade... provavelmente quem testou foi o pessoal da TI mesmo.
né? Não colocou um usuário comum, colocou uma persona, uma senhora, né? Não testou com outras pessoas, igual no seu caso, a pessoa ficou lá, estava muito claro, achou que era só duas, né? Faltou um pouco esse teste de... Então, os testes para as urnas, eles são mais técnicos. Eles não são tão focados na parte de experiência, que é uma coisa que eu acho que deveria acontecer também. Que até uma das coisas que eu até acho que eu falei, acho que quando eu estava fazendo auditoria, que a gente abordou muito o sistema de eleição. Que um dos erros que acontecia muito de digitação errada era por conta das teclas serem muito... Elas não eram tão espaçadas, elas eram mais juntas. Então, isso aí acabava fazendo com que o usuário digitasse outro número. Na mesa que eu fazia parte, o presidente tinha dificuldade de teclar. A nossa fila começava a ficar grande, porque ele, na hora que ele ia digitar, ele errava os números. E não era uma vez só que ele errava. Era várias vezes com a mesma pessoa. Então, eu ficava assim, gente, se ele está errando... Imagina os outros, né? Então... Eu acho que no geral hoje, muitas tecnologias têm esse erro, né? Elas não vêm personalizadas, às vezes, para sanar algumas dificuldades do usuário em geral, né? A questão da Cocriama é uma coisa de se admirar muito, que eu estava olhando, porque, poxa, ela tira essa parte da tecnologia por tecnologia, né? Igual você falou, eu preciso de um aplicativo, eu preciso de uma coisa que diminua passos da minha venda, mas às vezes não é aquilo que a pessoa precisa, né? E digamos assim, é um mini curso que a pessoa está tendo ali de como lidar com a tecnologia em geral, né? Porque, por exemplo, o que acontece na empresa que eu trabalho, por exemplo, tem um sistema, né? Aí o sistema tem 1000 funções, faz de tudo, mas é aquela questão que mesmo você tendo um curso, sabendo mexer, você não tem o aproveitamento do 100% do aplicativo, ele não sana a maioria das suas dificuldades do dia a dia. Então é aquela questão, o pessoal vai jogando produtos de tecnologia, aplicativos um atrás do outro, que teoricamente são milagrosos, né? Que hoje em dia tem muito disso, o pessoal mandar tecnologias milagrosas, aplicativo que faz de tudo, porém não são personalizados, não vão sanar os problemas. Hoje em dia o usuário tem aquela questão de ele ter que caçar o que vai resolver o problema dele. Não são né? centrados no ser humano. Isso, essa é a questão maior. Tem que ser centrada na pessoa. Senão, quem que vai usar a pessoa? Né? Se resume na pessoa. Se não for centrada nela... Se o usuário não aprovar, não tem sucesso. Exatamente. Bom, gente, o papo tá bom, mas a gente vai encerrar por aqui. Nosso tempo é curto, não é dos mais, né, dos maiores tempos que a gente tem para fazer um podcast, mas queria agradecer a presença da Maísa por ter vindo, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. A gente vai estar fazendo outros episódios, a gente vai estar chamando outras pessoas. Ou senão a gente faz uma roda de conversa com a gente mesmo, também não tem problema. Se alguém quiser sugerir algum tema, se alguém quiser sugerir algum tema pra gente falar, pra gente chamar alguém, pode falar, a gente vai subir o vídeo pro YouTube, né? E aí a gente vai abrir os comentários para vocês comentar. E aí pode comentar bastante, assista bastante os vídeos. E é isso, pessoal. Obrigada, Maísa. Muito obrigado. Isso. Estamos aí, que precisar.